esse é um show à parte de eleição. Eu adoro ver o William e a Renata com todas as informações do Brasil inteiro, os detalhes, as análises. Então vamos lá conferir Giro das Eleições. E o Domingão volta na sequência com o segundo round da Batalha do Lip Sync. William e Renata, é com vocês. Estamos de volta, 18 horas, como o Luciano anunciou. Estamos de volta agora com mais números, mas deixa eu chamar a atenção de vocês para o que a gente vê nessa tela grande aqui. Aqui a gente vai acompanhando a marcha da apuração por região. E o que chama a atenção neste momento é o atraso da marcha de apuração na região sudeste. Só 1,04% de urnas apuradas. A gente vai girando, o sul tem 6%, o centro-oeste está melhor, 9,42%, mas o que chama muito a atenção é que a região norte está disparadamente na frente, né? 24,55% em média na região norte de urnas apuradas, mas tem capital já com resultado para dar. Exatamente. Olha, primeira vez que nós vamos mostrar nosso mapa das capitais aqui e já vamos mostrar com uma capital pintada de laranja, o que significa que já tem segundo turno definido em Belém. Vamos lá ver, William, olha só. Na capital do Pará, com 93%, pouco mais das urnas apuradas, está definido que o segundo turno vai ser disputado entre Igor Normando, do MDB, e delegado Éder Mauro, do PL. Muita história para a gente entender aqui. A gente vai voltar a falar de Belém em outros momentos essa noite, mas pelo menos duas eu quero destacar, William. Você tem aqui a história de um prefeito que não consegue nem ir para o segundo turno, que é o Edmilson Rodrigues, do PSOL. Ele já foi prefeito de Belém numa outra ocasião, naquela ocasião ele conseguiu se reeleger. É raro um prefeito nem ir para o segundo turno. Nós vamos ver isso aqui acompanhando as outras capitais. Vários, aliás, estão se reelegendo em primeiro turno. Isso tem a ver com crises urbanas locais. Lixo, Belém, não foi também? Belém, entre outros problemas, teve uma crise muito grave de coleta de lixo. Sim. Para o PSOL é um problema de imagem reputacional, digamos assim, porque é a única prefeitura de capital do PSOL que esse ano disputa em outras praças importantes, como São Paulo, por exemplo. E tem uma outra história aqui, que a gente vai ver também outras vezes essa noite, que é a história da força dos governadores. Em vários estados, governadores que estão bem avaliados, e no caso do Pará é o caso do Hélder Barbalho, conseguiram influir bastante na sucessão da capital. Igor Normando começou a campanha lá embaixo, William. Ele não só trabalha com o grupo político do governador faz tempo, mas ele é primo do governador Hélder. Ele começou a campanha com uma intenção de voto muito pequena e foi crescendo, a ponto de passar para o segundo turno em primeiro lugar. O adversário dele no segundo turno vai ser o delegado Éder Mauro, do PL, do ex-presidente Jair Bolsonaro. E aqui tem uma outra coisa para a gente prestar atenção essa noite. Em várias praças, candidatos apoiados pelo ex-presidente Bolsonaro passaram ali a disputa sem fazer grande expressão, mas chegaram na reta final. Então, esse é o segundo turno. Vamos para Manaus agora, onde a apuração também está bastante adiantada, quase 78% das urnas apuradas, e estão na frente o atual prefeito, Davi Almeida, do Avante, e, em segundo lugar, capitão Alberto Neto, outro candidato do PL, outro candidato apoiado pelo ex-presidente Bolsonaro. E outro candidato apoiado pelo ex-presidente Bolsonaro com patente militar. Exatamente. E o que chama a atenção aqui é que o tempo inteiro na disputa em Manaus parecia ser os polos pareciam ser o atual prefeito e o governador Wilson Lima. Olha lá, vai piscar para a gente o segundo turno. Vamos voltar para o mapa só para ver o que aconteceu com o nosso mapa aqui? Vai piscar já Manaus. Aparentemente, a gente tem o segundo turno definido lá. É porque subiu o percentual de urnas apuradas para 78%. Exatamente. E o que acontece aqui? O governador Wilson Lima, que era aliado do Davi Almeida, mas no meio do caminho se desentenderam, lançou um candidato, Roberto Cidade, do União Brasil, e todo mundo achava que a disputa de segundo turno caminhava para se dar entre esses dois candidatos. Teve um atropelo na reta final e a gente vai ver aqui colorido rapidinho, temos segundo turno definido em Manaus. Mais capitais do norte... Porto Velho também estava acelerado. Porto Velho está bastante acelerado, quase 88% das urnas apuradas. Já vou para Palmas, estão me avisando que Palmas está definida. Deixa eu só contar a história aqui. Mariana Carvalho é a candidata do atual prefeito, Hildon Chaves,
e Léo do Podemos está em segundo lugar. Aqui ainda em aberto, vamos então para Palmas ver como é que está a situação. Aqui já quase 87% das urnas apuradas, tudo aponta ou aparentemente vai piscar no nosso mapa. O segundo turno entre Jana de Valcari, do PL, e Eduardo Siqueira Campos, do Podemos, 32%. Curiosidades aqui, Palmas vai poder ter um segundo turno pela primeira vez em eleições. Ela era a única capital do Brasil que não chegava a 200 mil eleitores, passou esse número no último censo, então agora ela pode ter segundo turno e vai se utilizar dessa possibilidade, porque está caminhando aqui muito claramente para haver um segundo turno entre os dois. Palmas é a única capital brasileira que tem uma prefeita mulher eleita na eleição anterior, Cíntia Ribeiro, eleita 2 eleições atrás, que tentou fazer o sucessor, o candidato dela é o professor Júnior Gel, mas ao que tudo indica, vai para o segundo turno uma outra mulher, não é a candidata da prefeita. Tá? Vamos dar uma olhada, então. Eu destaquei na abertura desse nosso giro que o Sudeste estava bem atrasado. Exato, e é surpreendente, porque não é o padrão de eleições anteriores, né? A gente costumava ter apurações mais rápidas, sobretudo no sul do país. Bom, e o Norte está dando um troco com a novidade de todo mundo fechar as urnas... Ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo, né? Exatamente. É a Globo nas eleições 2024. Olá, voltamos ao vivo com os primeiros resultados, apurações, EPTV nas eleições 2024 e já tem prefeito eleito aqui na nossa região. O resultado final em Pedra Bela, 100% das sessões totalizadas. Quem foi eleito lá na cidade? O Derlei, com 51,68% dos votos. Um total de 2.059 votos no Derlei. Ele é o prefeito eleito de Pedra Bela. Temos também 100% das urnas apuradas em Tuiuti, só que Tuiuti tem um porém. Olha só, 100% das urnas apuradas e Amarildo Lima aparece, teoricamente eleito como prefeito, com 46,83% dos votos, um total de 2.018 votos. Só que ele tem pendência na Justiça Eleitoral, existe um processo, então esse processo ainda precisa de um resultado, precisa de uma decisão da Justiça e só depois dessa decisão é que Amarildo Lima poderá ser ou não considerado eleito, ou seja, ainda existe essa dúvida com relação à eleição em Tuiuti. Pessoal, vamos fazer um giro aqui pelas grandes cidades aqui da nossa região, começando por Campinas. Vou atualizar para vocês agora, nesse momento, ver se já tem algum resultado de Campinas. Por enquanto, não. Muita expectativa. A gente tem apenas uma imagem, a primeira urna chegando aí, vocês acompanham aí, chegando no prédio da Justiça Eleitoral, que fica lá no Largo do Rosário. Essa van trazendo aí o equipamento. As mídias também, muito provavelmente, as primeiras já devem estar dentro do prédio da Justiça Eleitoral, mas por enquanto nenhum dado dessa chegada já foi computado e já aparece aqui no sistema do Tribunal Superior Eleitoral. Ainda não existe nenhum dado referente a Campinas. Agora vamos dar uma passada aqui em Piracicaba. Vamos ver como é que está em Piracicaba? Vou atualizar para vocês aqui em tempo real. 26,97% das sessões totalizadas. A última atualização que aparece aqui para a gente às 6 horas e 5 minutos. Por enquanto, o resultado parcial lá em Piracicaba, Barjas Negre aparece com 36,20% dos votos, seguido de Elinho Zanata, com 26,66% dos votos, e Alex Madureira aparece com 22,87%. São as primeiras parciais de Piracicaba. Vamos agora para Limeira. Vamos atualizar Limeira aqui? Atualizando Limeira. Nesse momento, 5,91% das sessões totalizadas. Betinho Neves aparece com 36,26% dos votos. Murilo Félix com 30,94% dos votos. Vamos atualizar aqui Sumaré. Vamos ver aqui o que aparece em Sumaré na última atualização. Apenas 1,22% das sessões totalizadas. Está bem no início ainda lá em Sumaré. E nessa primeira parcial, Henrique do Paraíso aparece com 45,81% dos votos, seguido de William Souza, com 28,67% dos votos, e Éder Dalben, com 11,96% dos votos. Vamos ver se já atualizou. Ainda não, permanece apenas 1,22% das sessões
apuradas. Vamos ver agora em Indaiatuba, vamos ver aqui, vamos puxar. Indaiatuba ainda não apareceu o resultado. Vamos agora com os dados de Capivari. Capivari tem 14,88% das sessões totalizadas nesse momento e, por enquanto, o resultado parcial, 89,44% dos votos foram para Vitão Ricomini. E, na sequência, vem Tambuzinho, com 10,56% dos votos. Agora, vamos voltar aqui para a Americana, vou atualizar para vocês aqui em tempo real. Por enquanto, 3,50% das sessões totalizadas também segue num ritmo ainda bem tímido ainda, essa apuração lá em Americana. E, por enquanto, a parcial que aparece aqui é Chico Sardelli, com 72,36% dos votos. Maria Giovana aparece com 23,44% dos votos e Engenheiro Ricardo Pascotti com 4,19% dos votos. Seguimos aqui com a nossa apuração, os números oficiais do Tribunal Superior Eleitoral, agora para a cidade de Rafar. 16,67% das sessões totalizadas. Fabinho aparece com 82,90% dos votos, Rodrigo Proença com 16,26% dos votos. A gente encerra agora este flash com imagens de Piracicaba, da movimentação da chegada das mídias e também das urnas. EPTV, eleições 2024. Tudo começa com uma boa história. E depois de 45 anos, temos muitas para contar. A nossa história começou